Você é contra ou a favor do aborto? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou ótima. Como vocês perceberam, o vídeo não começou com aquela animação toda hoje, porque eu tenho um assunto muito importante e muito delicado para falar para vocês hoje. E hoje, como convidada, eu estou aqui com a Águida e ela vai contar um pouquinho da história dela para nós. E eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas meninas e adolescentes que me assistam vão se identificar. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras meninas, porque eu tenho certeza que se você não passou por essa situação, existem várias outras pessoas, não só meninas, mas como meninos também, homens que passou por isso, e às vezes sentem essa privação de contar pra alguém. Então ela vai contar um pouquinho da história dela pra vocês e eu espero que vocês ouçam com muita atenção e que através do testemunho dela Deus venha falar com vocês também. Meu nome é Águida, né? Como a Jéssica acabou de falar. Eu tenho 46 anos, tenho 5 filhos. E a minha história começou, eu tinha 5 anos, 4 anos, quando começaram os abusos na minha vida, com os tios, né? Os tios, os amigos da minha mãe, os vizinhos da minha mãe. Tinha aqueles abusos, né? Que hoje eu reconheço como abuso, que na época eu não sabia. Que é pegar no colo e apertar, que é apertar o teu corpinho no corpo deles de uma maneira diferente, que é passar a mão onde não deve. Então começaram os abusos, né, bem novinha. E aos 5, 6 anos, mais ou menos, tinha um tio meu que começou também a abusar de mim, né? Só que diferente dos amigos, esse era constante, porque era no ambiente intrafamiliar, né? Então não tinha como evitar totalmente, não tinha como fugir. Então era alguém da sua família, no caso? Esse seu tio mesmo de sangue. Isso, não de sangue, ele era marido da Consideração. marido da irmã da minha mãe. E como eu tinha uns 5, 6, eu sempre fui muito adulta pra minha idade, muito responsável. Então eu tinha que cuidar dos filhos dessa minha tia. Minha mãe me mandava cuidar dos filhos, mesmo novinha. Então você começou a ter essa certa maturidade bem cedo, né? E eu me lembro que a primeira vez, eu me lembro dessa primeira vez que eu tinha uns 5 ou 6, não lembro certo se era 5 ou 6, mas era mais ou menos isso. A minha tia saiu cedinho pra ir no posto de saúde. Essa foi a primeira vez assim que eu lembro que foi muito, né, chocante. Ela saiu cedinho pra ir ao médico e minha mãe me falou pra ir na casa dela cuidar das filhas. Ela tinha uma filha pequena, uma bebê. Olha, uma criança cuidando de uma bebê. Mas tudo bem. Fui lá. E aí eu fiquei, era madrugada, minha tia tinha saído e tal, e eu fiquei lá na cama da minha tia. Aí veio meu tio, né? Aí começou aí os abusos. E o abuso, ele não só acaba com o seu estado físico, ele acaba com o seu estado mental também, porque ele paralisa, né? E eu com essa idade, eu achava que o meu tio era super legal, ele me dava doces, ele me dava dinheirinho, sabe? Aquela coisa que eu não tinha. Minha vida, minha família era muito difícil, né, as coisas, então até pra comprar uma bala eu não tinha dinheiro. Esse meu tio me dava dinheiro pra bala, me dava dinheiro pra doce. E esse abuso começou realmente esse dia, né, que eu fui pra lá, e ele falou pra mim: não conta pra ninguém, sua tia não pode saber, sua mãe não pode saber, porque senão vai brigar comigo, vai ter briga na família. Aí começa, né, começa essa pressão psicológica que eles sempre fazem com todos que sofreram por esse abuso, né? Você não pode contar, e tipo, ele era uma pessoa boa, querendo ou não, ele era uma pessoa boa pra você, te dava as coisas, e aí ele colocava essa pressãozinha. E ele era amigo da família. Minha mãe gostava dele, meu pai, ele era casado com a minha tia, tinha acabado de casar com a minha tia. Tinha a família inteira. Então, tipo, ninguém ia desconfiar. E eu não poderia jamais acabar com a felicidade da família. Então, eu não poderia ser aquele pivô. Eu fiquei calada, fiquei quieta, né? Quando ele falava isso pra você, tipo, ele cometia e falava isso pra você, qual era o seu pensamento? Tipo assim, você
tinha medo dele fazer alguma coisa com a sua família se você falasse? Eu tinha medo de ter briga, porque eu sabia que a minha mãe ia brigar com ele, que eu não sei, de repente ele poderia matar minha mãe. Mas em nenhum momento ou passou da pela sua polícia. cabeça que sua mãe não ia acreditar em você? Não, nesse momento eu só tinha medo mesmo. Nesse momento eu só tinha medo de contar, medo de briga. Eu sempre tive muito medo de confusão, muito medo de intrigas, né? Eu sempre fui muito da paz. Paz e amor. Aí eu ficava calada. Só que aí, o tempo foi passando e não tinha como me livrar assim, porque a minha mãe ia na casa da mulher dele, a mulher dele ia na minha casa. Tinha o contato da família, tinha festas, e todas as oportunidades ele me pegava. Ele me pegava no colo, ele me apertava, ele dava um jeito de abusar de mim. Até no meio de todo mundo. E qual era a sua reação? As pessoas não desconfiavam, porque você muda, né? Completamente. As pessoas não desconfiavam que você, tipo, não que é que ninguém vai desconfiar que você tá. Ou às vezes desconfia, mas não quer falar. Mas assim, quando você chegava no mesmo ambiente que ele, você mudava, com certeza. Sim. Como que as pessoas reagiam? Ninguém percebia. Ninguém percebia. E hoje eu vejo que é uma coisa muito errada de nós, adultos, de nós, educadores, pais, de tios, ver a criança, olhar para a criança, mas não enxergar a criança. Então hoje eu vejo que isso é muito errado e eu falo muito hoje, né, em palestras, em culto, sobre isso, olhar para a criança, enxergar a criança. Porque às vezes aquela criança está sofrendo, está passando por algum trauma e está demonstrando. E ela não vai falar. Não vai falar, mas o seu corpinho demonstra, o seu jeito demonstra. Eu não queria ir onde ele estava. E eu não queria, eu falava, ai mãe, não quero. Mas eu era criança, minha mãe me arrastava e eu ia. Aí nesse momento, um dia que a gente estava todos juntos numa sala, ele me pôs no colo. E eu, ai mãe, não quero, eu empurrava. Ai, vem aqui com o tio. Ai, minha mãe, ai, fica aí com ele, boba. Não sei o que, sabe? Então ele mordia minha bochecha, meus olhos até lacrimejavam, né? Que ele me mordia, me apertava. E então eu estava no colo dele. Estava ali. Então ele estava abusando de mim ali, no meio de todo mundo. Mas eu estava desconfortável ali. Mas ninguém via. Então hoje a gente vê assim uma criança que você força, ai, dá um beijo no tio. Ai, vai lá, criança não quer beijar? Não beija. Não criança não quer abraçar? Não abraça. Não tem essa de forçar, não. A criança também tem sentimento e pode falar não. Sim. Né? Então, e nisso, aí eu não tinha coragem de falar mesmo, porque tava todo mundo amigo, todo mundo feliz. Era eu que ia estragar aquela felicidade da família? Jamais. Até porque era uma contra muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E esse abuso começou com 5, 6, e todas as oportunidades ele abusava, até um dia que a mulher dele foi ter um bebê, outro bebê. Aí sempre eu, né? Era sempre a babá lá, né? Aí a minha mãe, eu tinha 12 anos já. A minha mãe me obrigou a ir cuidar dos filhos dela, das 2 filhas dela, porque ela ia ter um bebê. E com 12 anos, aí eu falei, não quero, mãe, não quero. Não, você vai, você precisa ir. E ele tinha uma fama, querendo ou não, ele tinha uma fama, sabe? De mulherengo, e bebia, e não sei o quê. Então, eu não queria ir pra lá. Eu sabia dos meus motivos, mas eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me defender. Conseguia só falar não. Foi simplesmente uma amordaça que eu tinha na minha boca. Eu não conseguia falar, não conseguia me defender. E minha mãe me obrigou e eu fui, porque eu era muito obediente. Até então eu era muito obediente e eu fui. Aí ele falou pra minha mãe que ia dormir em outro lugar, não dormiu em lugar nenhum, dormiu ali, e foi ali onde tudo aconteceu. E aí eu não tinha reação. Nesse caso, sua tia não tava aí. Não, minha tia foi ter bebê. Foi ter bebê. E ficou com 2 menininhas, acho que 4 ou 5 pra me cuidar. Eu tinha 12. E eu não tive reação, não falei nada. Simplesmente eu fiquei estátua, sabe? Imobilizada. Eu falei não, mas não. Só saiu isso também, não resolveu. E no outro dia minha mãe foi me buscar, perguntou se tá tudo bem. E Você acha que no fundo a sua mãe desconfiava? Olha, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas se ela desconfiava, mas se ela desconfiasse, ela não tinha mandado pra lá. Mas a princípio, qual foi a sua mente? Tipo assim, o que você sentiu da sua mãe? Qual era o sentimento que você tinha por ela?
Porque ela a gente não sempre cuidava culpa, de né? mim. A gente sempre culpa as pessoas que Sim. era pra proteger. No meu íntimo eu achava que a minha mãe me jogou na cova dos leões mesmo, sabe? Me jogou, porque hoje eu tenho minha filha, eu tive um cuidado com ela, né? Eu fiz o que eu pude pra me cuidar dela, não deixar ela na casa de vizinho, não deixar ela se misturar, porque eu tinha medo. Então, o que eu passei, eu tratei de cuidar dela. Não trabalhei, fui trabalhar já velha, e estudar também, porque eu queria cuidar dela, dos meus filhos, que eu morria de medo, né, do que pudesse acontecer. Ao invés de eu orientar meus filhos a tomar cuidado, a se defender, se acontecesse alguma coisa, não. Eu fui cercar eles, colocar numa bolha, né, ao invés de orientar, porque o certo é orientar. A criança que tem que se defender, né, nesse momento a criança pode se defender, pode gritar, pode contar para um adulto, pode contar para alguém. Tem que fazer isso. E eu errei nessa parte, porque eu tinha um problema comigo, né? Eu não conseguia falar isso que eu tô falando hoje com vocês. Eu não conseguia falar. Tem poucos anos, uns 8 anos, que eu comecei a falar desse assunto. Então, e o tempo passou. Aí, dessa vez, eu já tinha 12, eu já conseguia me cuidar um pouquinho, tipo assim, eu quero evitar. Eu não sou obrigada mais a ir. Já deu pra mim. Então, com essa idade, eu já não ficava mais perto dele. Eu já evitava, eu já comecei a ser, tipo, dona do meu nariz, né? Porque chegou um ponto máximo, que não deveria ter chegado. E aí, eu não falei nada pra ninguém, só que o tempo foi passando e eu comecei a enjoar. Comecei a ficar enjoada. Eu nem sabia o que eu tinha. Aí eu tava muito ruim mesmo. Minha mãe me levou no médico. Aí a ginecologista me fez um monte de perguntas que eu neguei tudo. Por medo, né? Com minha mãe do lado, perguntando se eu tinha feito alguma coisa, não sei o que. Eu falei, não. Pior que naquele tempo tinha que entrar com a mãe, né? Hoje em dia... Então. Aí a minha mãe, então tá, mas mesmo assim a ginecologista ficou meio desconfiada e pediu um exame de sangue e deu que eu tava grávida. E aí... A minha mãe, né? Ela que me levou, ela que pegou meu resultado, ela que trouxe pra mim. Você tá grávida. É de tal pessoa, né? Ela já falou assim, ó. Que era da pessoa que tinha abusado de você. Sim. Aí saiu louca. A minha família sempre foi muito desestruturada. Sempre. E eu não tinha bons exemplos. Não tinha. Mas eu era obediente. Eu era uma filha obediente. Cuidava dos meus irmãos, cuidava da casa. E aí, a gente morava num bairro bem pequeno. E todo mundo se conhecia. Eu cresci lá. Aí minha mãe saiu gritando no bairro que eu tava grávida. E que era dele. E aí eu fiquei, nossa, acabou comigo. Acabou. Além de eu estar grávida. Com quantos anos você 12. engravidou? Com 12 anos. Aí minha mãe saiu gritando, todo mundo ficou sabendo, de uma vez só. E quem não soube ficou se falando pra E outra. qual foi a reação da sua tia? A minha tia falou que eu era culpada. Ela soube, porque ele falou pra ela que eu tinha seduzido ele. É o que todos falam. Todos falam. Gente, é terrível isso. Terrível. Isso não acontece só com famílias desestruturadas, não. Acontece com todos os tipos de família. Com Todos os tipos. Não é só pessoas que não têm atenção de pai, de mãe, que vocês acham que vai acontecer, não. Acontece com todos os tipos de pessoas. Só pra deixar bem claro que eu tenho certeza que várias pessoas já passaram por isso. E que até hoje se culpa, e não é culpa de vocês. Vai jogar a culpa sim. E vai querer ameaçar também, né? Sim. E aí ele falou pra ela, né, quando chegou, explodiu a bomba, que explodiu assim, explodiu. E chegou no ouvido dela e ele conversou com ela. Você deve ter falado, ela me seduziu, né? E eu, como eu te disse, eu Já falou até o dia que aconteceu. Eu era mais adulta, assim, pra minha idade. Então eu já era uma mocinha, né? Mas ele falou isso e ela acreditou. Aí ela falou, ele falou que ela que quis, né? E todo mundo ficou assim. Olha, Jéssica, minha tia falando que eu quis, a minha mãe não me perguntou o que aconteceu. Então eu comecei a acreditar que eu quis, que eu era culpada. A sua mãe era separada do seu pai? Não. Tinha meu pai sempre foi muito de idade. E qual foi a reação do seu pai? O meu pai... Ele acreditou? Ele era muito não? velhinho, sabe? Ele achou um absurdo, mas ele não se envolveu. Mas também não ficou contra mim, nem... Ele ficou contra ele, assim, ficou com raiva dele, mas ele não tinha nada, assim, não podia fazer nada. Né? Não era aquele homem ativo, não era.
E aí ela pegou e falou isso, ela acreditou. E eu não falei o que aconteceu, não falei o que acontecia desde antes, eu não me defendi. Tudo que as pessoas falou, você ficou quieta. Eu fiquei absorvendo, eu não me defendi, eu não retruquei. Tá, você não conhecia Jesus nessa época, certo? Qual era o seu sentimento? Tipo assim, porque você não conhecia Jesus. Quando acontece isso com alguém que conhece Jesus, a história muda. Porque, tipo assim, por mais que você culpe a pessoa, você vai culpar Jesus, porque a gente sabe que a gente vai culpar, tipo, Jesus, porque... por que aconteceu isso comigo? E você não tinha esse certo ensinamento, que quem era Jesus, você não era cristã na época. Não. Então, você ficou quieta, simplesmente quieta. Mas qual era o seu pensamento em relação a tudo que as pessoas estavam falando? Morte. Você queria se matar? Queria me matar, queria morrer. Eu queria que ele morresse. Eu queria que ele morresse, eu fui atrás de alguém pra matar ele, de um amiguinho meu. Meu amiguinho não matou. Não quis essa bomba. Olha só a mente. Ele era minha idade quase, sabe? Mas ele era meio vida louca. Eu queria que ele morresse porque eu pensava comigo. Se ele morrer, pelo menos meu filho não vai ter pai. Eu não vou ter que explicar. Quem é seu filho? Quem é o pai do seu filho? Morreu. Simples assim. Mas aí como eu via que não morria, eu queria me matar. Eu não queria mais saber. E eu tentei algumas vezes suicídio. Tentei algumas vezes, já fiz lavagem estomacal, fiz um monte de coisa, já tentei me jogar, sabe, na frente de carros. Mas sempre que eu ia fazer isso, que eu já tava num auge, assim, já da tristeza, da amargura, que eu queria casar, sabe? Então eu vi meu sonho de casar por água abaixo. 12 anos eu não sabia se eu era criança, se eu era mãe, se eu era adolescente, se eu era mulher, eu não sabia, eu perdi minha identidade. É porque o sonho de quase todas as garotas, eu não vou falar todas as garotas, porque senão vão falar aqui no comentário que eu tô falando que todas as garotas são assim, não. O sonho de quase todas as garotas são de casar, de ter uma família, de ter filhos. Então você viu tudo aquilo por água abaixo. E todo mundo que passa por essa situação vê, né? Ainda mais que eu não tinha uma família estruturada, eu queria ter uma família estruturada. Aí eu vi que eu não ia ter, porque na minha mente, a moça tinha que casar virgem. E eu não era mais. Mas assim, sempre quando eu ia tentar o suicídio, quando eu tentava, eu tava orando, tava chorando. Eu não sabia que era oração, né? Eu tava chorando, pedindo pra Deus que eu não aguentava mais aquela vida, aquele sofrimento, que ia ser de mim. E na minha casa do inferno. No inferno, porque eu sofria na minha casa. Conviver com isso. O bairro inteiro. Quanto tempo você teve que conviver com isso? Porque querendo ou não, você morou um bom tempo. Eu tive dos 12, nessa que eu engravidei, até 16, quando eu conheci meu marido. Sabe, não tinha mais alegria de viver. Eu não tinha. Minha vida era 24 horas pensando em me matar. Mas sempre ali pedindo pra Deus coragem pra me matar. Sempre assim, sabe? Eu ia vivendo um dia após o outro, mas eu sofri muito nessa época. E fiz BO na época, mas aí tive que tirar a queixa, porque aconteceu algumas coisas lá, minha mãe me fez tirar. E foi uma época muito difícil, porque além da minha família com os olhares, né, que eu era culpada, eu tive que aguentar isso, calada. E na escola eu parei de estudar, as minhas amiguinhas do bairro pararam de andar comigo, porque eu era errada, né? Com 12 anos, era muita coisa, Era muita coisa mesmo, porque era dentro da família, as pessoas que estavam em volta, as pessoas que ouviam por outras pessoas, então acarretou muita coisa. Então, e aí eu parei com a escola, tinha as minhas amigas, mães das minhas amigas, né, que não deixavam mais ela andar comigo, então, assim, às vezes eu me pegava brincando de pega-pega com meus irmãos menores, aquela barriga enorme brincando de pega-pega. Porque você era uma criança, querendo ou não. Então, e aí eu fiz o pré-natal, tudo, e vida que seguiu, né. Fiz o pré-natal e nasceu a minha filha, parto normal com 13 anos, meu Deus. Morando, né, na minha casa, com a minha mãe, com meus irmãos. E só que aí, quando nasceu a minha filha, nasceu comigo a minha rebeldia também. Nasceu com ela a rebeldia. Eu fiquei muito rebelde, porque aí, tô nem aí, vou casar, já tenho filho, né? Tô nem aí, não vou respeitar a minha mãe, porque ela deveria cuidar de mim, ela não cuidou. Quem deveria cuidar de mim não cuidou? Tias.
minhas tias também que apontavam o dedo pra mim também. Eu não tava nem aí. Então, simplesmente, eu fiquei muito rebelde. Comecei a andar com más companhias. Que eu já tinha uns amiguinhos, mas aí já comecei a andar, não dava muita satisfação pra minha mãe. Não respeitava. E aí comecei a fazer um monte de coisa errada. Droga, amizades, sabe? Tudo que você imaginar. Fui trabalhar em casa de família. Novinha, né? Não sabia nem cuidar de mim, tinha que cuidar da casa dos outros, porque eu precisava comprar roupa pra minha filha. Ah, era uma menina, viu, que nasceu. E aí, foi pro mundo. Então, durante esse período de gestação, você não teve ajuda da sua mãe nem pra comprar uma roupa, fralda? A gente nada. ganhou. Como eu tinha 12 anos, estava grávida, todo mundo, né? Se compadeceu, a minha mãe trabalhava fora, então as patroas deram roupa, fralda, essas coisas dela. Mas aí ela nasceu, fui crescendo, eu fui trabalhar, eu tinha que trabalhar, né? Pra comprar as coisas dela. Nunca tive ódio da minha filha, nunca tive ódio do bebê, apesar que eu tentei abortar um monte de vezes, né? Porque pra mim, se abortasse, tava bom, né? Porque pelo menos eu Você ia... ficaria livre. Ficaria livre e ia ser normal. Seria duas opções, abortar e também matar a pessoa que fez isso. Isso. E aí, se eu abortasse, ia ser normal, porque eu não tava normal, igual as minhas amigas. Minhas amigas continuavam e eu não tava mais normal. E se eu tivesse levado adiante na delegacia, o BO, tudo, eu tinha feito o aborto do governo, né? Do estado lá. Naquela época era Autorizado, já tava. Tá. Já. Mas tinha que ser nesse caso. Fiz Corpo delito. corpo delito. Humilhação, né? Mas tudo bem. Então, aí eu levei minha gravidez. Tive a minha filha, amei a minha filha desde o momento que nasceu. Primeiro uma boneca, né? Uma bonequinha, porque... Antes de você terminar, é uma pergunta muito polêmica, tá? Que hoje em dia muitas pessoas brigam por isso, eu quero saber de você. Porque você já passou por toda essa situação e ainda por cima engravidou. Você é contra ou a favor